O seu nome é? Gabriel Vicente da Cruz. Gabriel Vicente da Cruz. Você neste momento estuda? Isso, faço engenharia mecânica na UTF-PR, Campus Cornélio Procópio. E essa faculdade, ela pertence a algum agrupamento, a alguma universidade como um todo? Ela forma, na verdade, um dos campi da própria Universidade Tecnológica Federal do Paraná, que faz mais ou menos 10, vai fazer acho que 11 anos, e se tornou faculdade. Antigamente se chamava Cefet. Sei. Isso, tanto é que até hoje na cidade ainda conhecido como Cefet. Me diga uma coisa, a sua faculdade, ela direciona mais a fatos concretos, como engenharia, coisas mais concretas, ou ela realmente se interessa como um todo pela sociedade onde está inserida? Bem, como eu poderia resumir? Existem sim matérias de sociologia política, economia, história do pensamento econômico. Existem vários cursos de extensão também voltados à sociedade local e, quando possível, sempre a uma região maior. Só que, claro, por causa de ser pesado no currículo acadêmico, ele acaba não acontecendo sempre, esses determinados cursos. O interesse também do aluno, né? Sim. Não é vocacionado para teorias, coisas assim, né? Então, dá para dizer que realmente não há um grande peso, vamos dizer, no lado político. E no lado econômico também acaba sendo superficial, não por causa dos professores, não por causa também um pouco da causa da grade curricular, mas sim por causa dos próprios alunos. Por causa que muitos estão saturados de matérias e aulas a serem tomadas e acabam menosprezando coisas pequenas. Aparentemente. Né? Aparentemente pequenas, que não são pequenas. Você acha que a juventude, falo a juventude de uma maneira geral, mas sobretudo a juventude universitária, tem pessoas adultas lá também, bem adultas, sim. Imaginem que são mais jovens que estão na faculdade, com certeza. Né? Eles perderam o interesse político, ou seja, o engajamento nas estruturas, nas decisões do país. Olha, a começar pela própria cidade onde vive. Então, a cidade, por exemplo, o senhor trata de Cambará. Cambará. Onde a gente mora, é o nosso país. Eu sempre falo que os italianos dizem, para o lugar onde ele mora, il mio paese. E o grande, il bel paese. Existe realmente... Eu sou patriota. Que nem o próprio movimento separatista que há no sul do Brasil, que o sul é meu país, o São Paulo é meu país, né? Sim. Então, eu não diria exatamente um desinteresse. É que, na verdade, há muito tempo, o Estado brasileiro, pelo menos, com o meu conhecimento, apenas meu conhecimento político e econômico... Você gosta disso, né? Isso. Eu acredito que o Estado brasileiro tem limitado algumas ações. Por exemplo, o rito do impeachment é muito demorado e não é certeza que vai funcionar. As prisões que está vendo sobre a Lava Jato é muito demorado e já tem ministros soltando. Acho que é Teória Zavascki, uma coisa assim. É política aquilo lá? De um lado e do outro? Não diria política, mas politicagem. Política é uma palavra muito bonita, um significado muito bonito que envolve os interesses gerais da sociedade e não apenas de uma minoria ou de uma maioria. Cidade, que vem a chamada polites, que é a cidade, né? Exatamente. Então está relativa à cidade. Tanto é que eu sou, por exemplo, contra salários exorbitantes a vereadores, a prefeitos, por causa que política deveria ser para o bem geral, deveria funcionar para que toda a cidade funcionasse, por causa que, primeiro, o vereador trabalha uma vez na semana, mas está sempre participando. Se realmente funcionasse, o vereador teria ele apenas funcionaria como vereador, ajudaria a semana inteira também vendo os problemas da cidade, só que o cidadão também participaria. Só que a participação do cidadão hoje é limitada
ele está segregado da política, está distanciado da política, enquanto o vereador faz tudo. E na verdade acaba não fazendo nada. É chamado paternalismo. Paternalismo. Também nem consegue, a verdade é essa. Eu também não largo o osso, digamos assim, não consegue gerir os problemas que lhe chegam. Parece que o interesse maior é realmente ter um bom cargo para ganhar uns trocados e joga a conversa fiada na população. Exatamente. E o Estado brasileiro, na verdade, esse é o motivo que o jovem, hoje, ele acabou também perdendo. Porque confiança, não é que é realmente confiança, é que ele já entrou no... Não, já está acontecendo de haver desesperança. Por causa que eles estão sabendo que hoje o voto não está mais funcionando, não está mais agindo como um meio democrático. Já perdeu a esperança que o seu voto, o seu único voto pode mudar realmente alguma coisa no país. Porque sabe que se, por exemplo, o assistencialismo e o populismo realmente estiverem funcionando, não há uma militância no Brasil que é capaz de derrubar. Por causa que, infelizmente, por causa da falta do conhecimento geral da população também sobre política, que é o nosso conhecimento político no Brasil, ele é pequeno e restrito, então acaba fazendo com que certas pessoas se sujeitem ao assistencialismo e populismo para apenas o bem próprio e acaba prejudicando a população em geral. Não há ideologia, mas também é assim. As coisas são amarradas de uma tal maneira que, se não for assim, o cara não consegue. Não consegue um médico, não consegue o remédio, não consegue uma van para coisa. A população, apesar de tantas promessas, acabou ficando desassistida por conta disso. Talvez, eu acredito que seja mais pelo, como que estou falando uma palavra mais complicada, assorbamento de atividades de um vereador ou da mesma prefeitura. Ele escapa. Mesmo que eles queiram fazer as coisas, não conseguem. Até porque o sistema não deixa. O sistema não deixa. Na verdade, as nossas constituições, a cada tempo que passa, eles têm realmente ajudado os cidadãos em geral. Mas, em contrapartida, também fortalecido o Estado. Porque numa Constituição anterior, às vezes era um pouco mais aberto, por causa que deixava um pouco mais vago. Hoje nós temos um códice gigantesco, conhecido por Constituição Brasileira, que tem artigo para isso, artigo para aquilo, artigo para isso, artigo... Não é burocracia isso aí? Sim, é burocrático. Muito burocrático. Só que, por exemplo, é um costume nosso, já é tradicional. Mas não tem jeito de mudar isso aí? Tem, mas é um pouco complicado quando se trata de cultura de um país. Por exemplo, não sei se realmente isso faz verdadeiro, mas reza a lenda que já é um costume já de origem portuguesa. Não, mas lá é a mesma coisa, é uma burocracia que não acaba mais. Deixar burocrático. Não que seja ruim, ele está realmente querendo que as pessoas entendam, porque às vezes pode haver uma interpretação dúbia. Sabe que o primeiro estado moderno da Europa foi Portugal. Sim. Foi Portugal. E eles não passaram lá pelo feudalismo. Houve uma revolução, digamos, de pequenos comerciantes, que estou na cidade de Lisboa, e formaram as chamadas corporações. O rei um dia veio lá dar um palpite e disse, olha, era a casa dos 24, lá até hoje. Onde cabe 24, não cabe 25. Que o rei ficou quieto, ou seja, não tem nada que dar palpite. Realmente, era uma sociedade aberta, isso há 600 anos atrás, tem que ver, né? E a gente sempre conversa sobre isso aí. O que você acha? Que uma monarquia, ou seja, um poder centralizado, mais de gabarito, que colocasse a ordem, que tivesse prestígio, seria melhor que o sistema que nós temos republicano, que chega sujeito, ninguém sabe de onde, de paraquedas, é bonitão, mas tem dinheiro para bancar eleições e ganha. Qual seria melhor? Então, a monarquia constitucional, ela realmente não é solução. Ela não vai simplesmente
falar os problemas do Brasil estão aqui, sumiu. Não. Monarquia constitucional é um problema, já é maior do que isso. A monarquia constitucional, ela é um dos caminhos para a solução. E eu acredito que seja um dos caminhos mais belos. Por quê? Porque o Brasil hoje, se for analisar corretamente, ele ainda mantém mais um caráter monárquico do que um caráter republicano. É só voltar de novo à política. O presidente tem mais se assemelha mais a reis do que a própria Rainha Elizabeth, que é rainha da Inglaterra, certo. Rainha do Reino Unido. Ela não se mete. Não se intromete. Mas também porque os seus poderes estão limitados. Não, mas ela dá palpite, talvez sim, pelo prestígio que tem a monarquia, sei lá. Então, esse ato de dar palpite é que funciona de uma forma. O governo republicano, ele possui uma visão curta sobre política. Curta no que sentido? Até o final do seu próprio mandato. O presidente, como chefe do Estado e chefe de governo, tem 4 anos. É mais ou menos assim. Eu sou dono desse estabelecimento. Só que eu sou dono e proprietário. Aí eu fico 4, 5 anos e passo para outro dono e proprietário. Então o que eu vou fazer? Eu vou gastar tudo que eu puder aqui, assim, gastar tudo do quê? Do ambiente, e o que pegar, o problema é dele. Só que se separa o chefe de Estado do chefe de governo, eu sou o proprietário daqui, mas eu não sou o dono da loja, do local. Então o que acontece? Eu vou passar para o outro. Eu como dono, passo para o outro. Só que o chefe de Estado, por ser o proprietário, não vai querer que esse aqui sugue, passe para o outro sugado, esse aqui sugue e passe para o outro sugado. Acaba matando a galinha exato, dos ovos de ouro, né? Exato. É o poder moderador ou as prerrogativas reais. Isso. Vamos colocando na nossa cidade, o processo é mais ou menos assim também. Ou seja, como presidente da nação é realmente a pessoa mais importante, tá certo? Mas a gente não tem capacidade de manter essa importância, não é? Uma cidade é a mesma coisa. Se você tiver um prefeito de poucas qualidades, vamos agora ao caso, nem exemplificar, não é por aí, a cidade também perde bastante com isso, né? Perde muito com isso, porque na sociedade em geral, os cargos políticos, as pessoas que estão nesses cargos políticos, eles perderam total representatividade. Ou seja, eles não representam mais ao povo. Eles não são, como diria em latim, primer inter pares. Ou seja, primeiro entre seus pares. Ele já não tem mais esse papel de primeiro entre seus pares. Ele é simplesmente mais um que, através de um poder político, ele ele participa de uma casta social, recebendo mais, tendo um maior prestígio, fazendo com chave, tendo uma imunidade, parece, ao lado do criminal, por exemplo. 4 anos para aprontar. Tem 4 anos para aprontar. A imunidade parlamentar, né? Aqui é um problema gigantesco, enorme. Imagina o que perde a cidade em relação a isso. O Reino da Suécia, por exemplo, não existe essa imunidade parlamentar. Ou seja, se um parlamentar, no caso um senador, ele vai lá no mercado e ele fica devendo, e o dono desse mercado vai lá e processa, ele responde por esse processo. Aqui no Brasil não. Aqui parece que a polícia civil, ele não tem esse poder de agir. Tem, mas a coação externa é muito grande. Uma coisa, muita gente vem aqui, a semana passada alguém respondeu numa entrevista nesse sentido, a propósito de voto unitário ou voto distrital, né? Ou ideológico, o partido, né? A pessoa vem de fora, de outros lugares, ninguém nem sabe quem é, arruma os seus parceiros, os seus caçadores de votos, o cara vem, pega o voto e não aparece mais, nem favorece a cidade. Você acha que nessa conversa pode haver votos comprados? O cara comprou, não tem mais nada a dever a ninguém, já comprou, está pago, né? Então, o problema de voto comprado é que ele não atende minoria.
não atende minorias. Certo. A política, ela tem que agir como um todo. Se você melhora para um grupo de população, você também tem que melhorar para um grupo de outro. Porque a política, ela tem que ser ponderada. Infelizmente, na sociedade, existe gregos e troianos. Você não vai conseguir agradar heterossexuais e homossexuais ao mesmo tempo. Agradar a todos. Porque cada um, e não vai conseguir agradar também direita, esquerda, liberal, conservador. É o chamado de direitos fundamentais. Sim, tem que ser respeitado. Por que você não consegue? Porque cada pessoa foi criada de um modo diferente. Todas as pessoas são diferentes. Então você não vai conseguir agradar a todos. Mas a política, não a politicagem, que foi tratado antes. A política, ela tem como objetivo gerar um bem-estar de todos. Não significa que todos estarão felizes incondicionalmente com tudo que está acontecendo. Isso é impossível, é utópico. Chega ao passo de anarquia ou socialismo utópico. Não está dando certo. Tem uma coisa, a gente sai um pouquinho da coisa, mas o jovem, ele não está muito engajado. Sim. Na sua faculdade, há grupos que se prevalecem da faculdade para benefício próprio? Sim, existe sim e... Em que sentido? Em que sentido? Então... Eles se beneficiam da instituição. Da instituição? Eu não diria exatamente da instituição, mas do status que eles possuem dentro da instituição. Isso favorece o quê? Definitivamente nada. Porque, por exemplo, esses grupos que existem na faculdade, por exemplo... O grêmio, os sindicatos, lá dentro. Lá existe o Diretório Central Estudante, Diretório Acadêmico de Engenharia, E eles ajudam os estudantes? Favorecem em alguma coisa? Eu acredito que eles estão no poder, mas não representam a todos. É da mesma forma que acontece na política. Por quê? Porque são grupos ideológicos. Ideológico, exatamente. Lá existe realmente uma tendência à esquerda, se não dizer no mínimo centro-esquerda. Não que eu seja ou alguém mais seja contra a esquerda, mas por causa que existe um leve toque comunista e socialista lá. Isso não leva a nada, né? Não. A sociedade que a gente quer construir não será o caminho, né? Não desta forma, porque eles acabam levando um assunto mais delicado. Já aconteceu de várias vezes lá eles favorecerem minorias e esquecer das maiorias. Exatamente. O benefício geral acaba sendo engrupido, escamoteado, né? Por exemplo, existem alguns movimentos como alguns movimentos sociais, e eles acabam tornando esses movimentos sociais como se fosse um todo. Então, por exemplo, se alguma coisa acontece com um afrodescendente, a culpa inteira é da faculdade. E por assim vai. Então, acaba meio que prejudicando, não representa toda a faculdade. Esse pessoal, você tem há muitos alunos assim de mestiços, mas é mestiço. A nossa sociedade é uma sociedade mestiça. Há muitos assim nesse sentido lá na faculdade? De cor, não tem. Um dos problemas do Diretório Central dos Estudantes é justamente nesse pedaço. Eles criam muita bajulação, se der para dizer, em cima disso, mas quando é para fazer um trabalho feito, não é feito. O Diretório Central dos Estudantes, ele é como se fosse um segundo ou um terceiro poder na faculdade, e eles não atuam como tal. Eles têm um poder gigantesco na faculdade, não atuam como tal. Um exemplo, a minha faculdade, existe um número pequeno, quando eu digo pequeno, é pequeno mesmo, de realmente pessoas com dificuldades econômicas e realmente pessoas afrodescendentes, indígenas ou qualquer minoria, minoria. Assim, né? Sem querer desfazer, né? Uma minoria. Não, mas Então o que acontece? O Diretório Central Estudante, ele tem agido pouco no que remete, por exemplo, lá tem um sistema de bolsas. Existem pessoas que dentro da faculdade cujo pai
tem uma empresa de porte médio grande, participa de academias, é patrocinado, vai para concurso, vai para praia cada fim de semana e recebe uma bolsa de R$500. É desonesto, né? Extremamente desonesto. E isso aí é assim meio que conhecido ou camuflado? Não, é conhecido. Quem quiser buscar no próprio site da UTF, quem quiser, por exemplo, conhecer os alunos, é só pegar a lista é pública. A lista está aberta a todo o país. E existem nomes e sobrenomes de pessoas importantes. Existem pessoas importantes tanto de Coronel quanto do estado de São Paulo e região e outros estados que possuem condições totais de se manter na faculdade, mas assim utilizam desse dinheiro para conseguir ainda mais vantagens financeiras. Digo uma coisa, esse pessoal, mais tarde ou mais cedo, vai comandar a cidade, as políticas, os postos de comando. Tendo esse processo já no seu DNA, digamos assim, de atrapalhado, entre aspas, o que é que a gente vai pedir para um país que seja realmente decente? Então, em cima de pessoas... É aí que mora o problema. É realmente aquele estado paternalista. Paternalista, né? Aí o que acontece? Essas pessoas, elas agem desta forma totalmente incorreta, corrupta, desonesta, corrupta. O diretório central lá, já levando na faculdade, não age para recuperar. Não interessa também, né? E o que acontece? As pessoas que depositam confiança no diretório central vão perdendo a confiança. A mesma coisa funciona aqui do lado de fora. Sim, igual. O Estado não prende, não pune os corruptos e o povo brasileiro vai perdendo a esperança no Estado brasileiro. Tanto é que o Estado brasileiro, por causa dessa junção de chefia de Estado com chefia de governo, as instituições brasileiras têm um prestígio tão pequeno, ou seja, há um desprestígio tão grande das instituições brasileiras na faculdade que nunca se foi visto antes. O brasileiro perde essa credibilidade, inclusive no exterior. Isso. Chega lá, é brasileiro, ele já pensa um monte de coisa em cima de você. Que nem João Cabral de Melo Neto fez uma biografia de Dom Pedro II, que pra mim, no meu pessoal, foi a melhor pessoa que já pisou neste território brasileiro. Por quê? Principalmente no âmbito político. Principalmente por causa que eles, dentro do seu poder moderador, ele fez muitas coisas no país. Tanto é que muitos atribuem a ele um caráter completamente republicano. Por causa que era incomum você observar, até em monarquias constitucionais, um imperador que fosse tão culto, tão conhecedor da sua própria sociedade, como nunca antes visto. E eles tiraram o sarro deles. E muitos depois ainda tomaram como exemplo. Victor Hugo, da França. Francês, então, ele ainda diz no final que nem o João Cabral de Melo Neto, ele ainda colocou no final do livro que Victor Hugo achou que que o país, o Brasil, estava perdendo mas muito em depor uma pessoa como Dom Pedro II. Na verdade, aquele era interesse financeiro da época, Isso. por causa da libertação dos escravos. O pessoal não entendeu que aquilo não valia a pena. Não entendeu. Na verdade, o golpe de Estado de 1889, ele foi realmente executado por uma minoria. A população assistiu atônita, já está mais do que escrito em todo lugar. Já existem lendas, inclusive, de que o Estado brasileiro, naquela época, ele foi deposto por causa de uma mulher, por causa de ciúmes antigos. O republicanismo, ele era pequeno, tanto é que nas eleições anteriores, 89, os republicanos eram apenas 5% da população. Por veio aquela revolução lá do norte, daquele Santeiro. Acho que Rock Santeiro. Não era Rock Santeiro. Era uma novela, né? Mas é uma coisa parecida em cima disso. Fizeram uma revolução lá no sertão e eles não aceitavam a república de jeito nenhum. Foi a
Agora me esquece o nome. Não ela não é Guerra do Canudos. É de Canudos. É Guerra dos Canudos. Foi Canudos, exato. Que na verdade ainda foram os negros e ex-escravos que brigaram, porque o republicanismo ele surgiu através de fazendeiros proprietários de escravos. Por isso que logo depois que caiu aqueles dois presidentes militares, Floriano Peixoto e Marechal Deodoro, justamente entrou a parte da oligarquia. O regime oligárquico. Por quê? Porque quem instaurou a República do Brasil foram justamente militares insatisfeitos após os acontecimentos da Guerra do Paraguai, incentivados por Benjamin Constant. E principalmente por fazendeiros e ex-proprietários de escravos, que por causa de coisa de 8 meses antes, a princesa Isabel, ela foi lá e assinou a Lei Áurea. E só que eles não faziam ideia que havia ainda nos planos da própria princesa regente na época de devolver, ou seja, como eu diria? Pagar. Indenizar. Porque não indenizou, não. Não indenizou, muito pelo contrário. Deixou eles de mão abanando. Foi. Os próprios fazendeiros que promulgaram a República acabaram perdendo. Mas também não fazia sentido, né? Pegar o dinheiro de volta daquilo que eles pagaram por um ser humano. Mas pronto, era uma outra época e essas coisas. Eram costumes diferentes. Então, no caso que a gente a nossa cidade aqui, você vai e vem, nós temos condições talvez especiais, únicas talvez, de progresso. E não vai por quê? Porque a coisa não anda. Por causa que o Cambará, infelizmente, ela é realmente um dos exemplos de assistencialismo. Um dos maiores exemplos de assistencialismo que eu pessoalmente já vi. Sim. Por exemplo... Mas na sua época deu certo. Hã? Em sua época, as pessoas precisaram também. Sim, mas hoje ainda funciona. É só você passar algumas noites pelo hospital e vai ver vereadores e pessoas ligadas a vereadores já oferecendo cura à troca de votos. Quando eu digo cura, troca de votos, é que chega no hospital, bate no seu ombro, fala que você vai ficar bem, fala que vai trazer isso, vai trazer aquilo, vai te fazer exame, não sei o que, papapá. Mas mais pra frente, de uma forma direta ou indireta, ele vai lá e vai pedir o voto dessa pessoa. E se essa pessoa não tiver um conhecimento político, um conhecimento geral, no mínimo geral, para saber discernir o que é certo do que é errado, ela vai acabar realmente votando nesse vereador. O sistema também está amarrado de maneira que isso tem que acontecer desse jeito. Infelizmente. Porque hoje os partidos se tornaram, eu diria, não posso afirmar como um todo, mas eu tenho quase plena convicção que hoje os partidos são as maiores organizações do país. São os cartéis do país. Por quê? Porque todos pensam igual, o cartel ia pensar igual. Exato. E qual que aquela brigalhada toda, é tudo conversa fiada. É tudo conversa fiada. Aqui em Cambará mesmo já teve várias vezes de se passar na Câmara Municipal, na Casa Legislativa de Cambará, e eles estarem de bate-boca, de ofensas e não sei o que. Pouquinho. Aí daqui a pouco terminou, aperto de mão, vamos tomar um sorvete? Vamos. E foram lá no meio da avenida, naquela sorveteria de frente com a praça lá, tomar sorvete. Vamos tomar uma cerveja, comer um lanche? Estavam lá numa lanchonete, comendo lanche, tomando cerveja, dando risada. Totalmente diferentes uns dos outros. É um teatro gigantesco. Na verdade, o partido político, ele é o que manda. Que nem o senhor estava falando de candidato, não consegue, pode existir um candidato de bem, mas ele não consegue agir. Por quê? Porque hoje, por causa desse tipo de sistema político, falta ideologia, ou tem ideologia demais, né? O que acontece? Ele acaba favorecendo. Direcionada a acaba favorecendo esse tipo de funcionamento, acaba favorecendo. Se discordar? Exato, se você discordar, você não consegue se eleger sem partido.
Você não consegue ser um prefeito sem partido. E todos os partidos ele tem apenas um grupo de interesse vamos supor, de empresários e grupos ideológicos. Que vivem da carreira política, digamos. Sim, e mesmo tendo, sei lá, tendo uns 20 ou mais partidos no país, ainda mais com esses que estão surgindo agora, Partido Novo, PSL, tá surgindo até um partido monárquico, tá saindo partido para tudo que é lado, PL, que é o Partido Liberal, e por mais incrível que pareça, de liberal não tem quase nada, ainda assim, as pessoas que entram nesses partidos não pensam como partido, não pensam. Então, acabam sim sendo limitados pelo próprio partido de Jardim da Sociedade. Acabam não trabalhando da forma que queria. E isso acaba afetando também as pequenas cidades. Pois sobretudo porque não há um planejamento. Vamos supor aqui o Norte Pioneiro, uma região rica. Sim, muito rica. Mas ela não tem muita atividade, digamos, económica, entre aspas, por conta de uma fraca representação, digamos, não digo política, mas talvez interesses em que se desenvolva a região da maneira certa, que se modernize. Parece que não há isso, ou por alguma razão qualquer, não há planejamento nesse sentido. E as faculdades têm, então, quantos estudantes devem existir aqui em faculdade? Só aqui na região, no Norte Pioneiro. Eu sei que a minha faculdade, naquele campus, tem 2.000, 2.500 alunos, só que é uma faculdade de porte pequeno. A UEMP é grande. É grande. 10 mil alunos. No seu geral deve ter sim, seus 10 mil alunos. Fora as faculdades particulares, fora a UEL, que também dá para atribuir como da nossa região. Certo. Na verdade, seria um fermento para mudar totalmente a feição de subdesenvolvimento que temos na cidade. Que é o que nos interessa a nossa cidade. Sim, o IDEB não avança. Estava vendo há dias um negócio sobre esse índice de desenvolvimento e educação. Não avança, não vai, rapaz, não vai de jeito nenhum. Então alguma coisa está errada. O estudante, o profissional da manhã, ele tem que se engajar. Mas de que maneira? Se a estrutura não o deixa trabalhar. Nem tem interesse também. Então, os livros que são publicados no ensino em geral, eles já estão vindo tendenciosos. Já estão vindo tendenciosos. Por exemplo, para os republicanos, a monarquia foi autoritarismo. E agora nós estamos livres. Para os que são... Existe até uma brincadeira no próprio Facebook, que até comentam isso aí, que para o PT, desde 2002, é a liberdade, estava tudo sem feito. Para trás, ninguém fez nada. Para os que seguem o PSDB, agora está sendo uma ditadura. A ditadura militar foi um período áureo. A parte do governo deles foi sensacional. E para trás foi uma porcaria também. Então... Não há uma postura, as pessoas não são direcionadas a isso. Não. Ou seja, não há educação política. Exatamente. Realmente forte não existe. Não existe nem universidades e nem ensinos mais básicos. Porque política é uma coisa que tem que ser trabalhada desde pequeno, se brincar até em casa. Como é que se trabalha política dentro de casa? Já ensinando desde pequeno a ser honesto. E hoje, goste ou não, gostemos ou não, já desde casa o ensino já vem sendo deturpado pelos próprios pais. Se o filho bate o pé, no outro dia a mãe traz um PlayStation 4. Se a criança bate o pé, ela, independente de onde ela estiver, ela está levando o filho para vamos dizer, para o McDonald's. Eu saí de um caso aqui, né? Eles acabam hoje, por causa de talvez de medo, por causa que antigamente realmente houve um excesso. Os pais batiam demais, os pais brigavam demais.
Só que o que aconteceu? Parece que por causa desses excessos, A pessoa está se penitenciando, né? acabou tá se martirizando demais. E o que acontece? Por medo do que o filho passe o que ele passou, ele acaba não educando. É uma forma de egoísmo, essa que é a verdade, né? O ensino, ele tem que ser dado, o ensino de matemática, política, não, política nem tanto, mas vamos considerar política, sociologia e português, tem que ser dado na escola. O professor não está lá para educar filho, está para educar um aluno, está para ensinar um aluno. Só que para um aluno realmente existir, ele já tem que vir educado de casa. Mas não tem. A sociedade, ela perdeu. Exato, por causa desse medo. Isso. Mas eu conheço um moleque, pessoalmente não, mas é o caso, né? Aquela Câmara Mirim da cidade aí, o moleque estava atrás de voto, olha, eu voto em mim, não sei o que, vai. Eu voto em você, se você libera. Eu pagava um X-Burro. Quer dizer, é complicado. Falar nisso, foi um projeto muito bom, eu acho, educar a juventude para ser política, e anularam isso. Simplesmente a criançada não tem ânimo nenhum para representar as suas escolas na Exato. Existia em uma época que isso eu pude ver em boletins antigos, uma matéria que hoje existe sociologia e filosofia. Só a organização, sim, mas moral e política. Existe já um leve desinteresse, por causa que realmente a sociologia, não tanto a filosofia, mas a sociologia, ela também já está direcionada. E não envolve tanto política quanto a gente gostaria que imaginasse. Tem um prisma, sim. Só aquele sistema que é bom. Antigamente existia um conteúdo, uma matéria chamada Ciências Sociais. Sim. E ela realmente tinha um cunho mais político. Então talvez seja por isso que os meus pais, ou o senhor, ou pessoas mais velhas, quando participaram do Direta Já, participaram pelo prol da nação. O país em si, a nacionalidade, que é bonito. Estamos perdendo isso, né? E hoje já não tem mais esse espírito patriota. Já esteve muito mais forte até do que a Direta Já. Esteve muito mais forte. Só que hoje eles já se perderam muito, muito mais. Por quê? Porque realmente já está muito direcionado. E hoje as pessoas, por exemplo, o Movimento Brasil Livre, estavam brigando por passe valor mais baixo. Muito pouco, Só que essas pessoas esquecem que se você rouba milhões na Petrobras, se você causa um prejuízo econômico no país, a gasolina sobe. Claro. Por subir, os serviços sobem, Eles têm que pagar o aqui. transporte sobe, e quem que sofre? É a população. Se você vai lá, arrebenta sempre no mais e se o momento de passe livre pede para baixar o valor do Alguém vai ter passe, que pagar. quem paga? Quem que paga? O cara que perde o cara que perde. E isso acaba gerando um prejuízo. No fim das contas, se você for realmente falar, o cara que perde, aí ele vai lá e cobra do mais próximo, cobra do mais próximo, isso volta em imposto. O que é Ou seja, a interessante população nisso, perde novamente. o que é interessante nisso, é um passo social, até tudo bem, mas uma cidade aqui que não usa ônibus acaba pagando o passo dos caras lá, porque vai distribuir essa despesa de algum jeito. Um problema que acontece, usando como o maior exemplo que eu li ontem, por exemplo, a Catalunha. A Catalunha, ela é um ponto turístico gigantesco na Espanha. Ela e é uma nacionalidade aqui. É uma nacionalidade. E eles têm língua própria. Isso, que nem a nação basca. Sim. E eles têm vamos dizer, eles geram muita riqueza, muito dinheiro para o país. 60% do PIB espanhol. Exatamente. E o que acontece? E é pequenininho, não é grande não. Eles geram tanto dinheiro, mas não recebem de volta. E a mesma coisa acontece nessa história do ônibus. Por exemplo, a gente acaba pagando pelo ônibus, mas não usa. E não vai usar. Infelizmente. Viu, Gabriel? Isso. Gabriel. O da lei é São Miguel, né? O da Bandeirantes. Sim, São Miguel de Arcanjo. Muito bonito lá, recomendo todo mundo a visitar. Mas o Gabriel também era um anjo importante. Sim, um mensageiro de Deus. Tá certo. Mas a nossa conversa está legal, você também tem os seus afazeres. Estudar muitas entrevistas, até porque dificilmente se encontra alguém de estudo universitário que esteja disposto a conversar sobre os nossos questionamentos diários. Precisa. O jovem precisa realmente tomar rédea
do seu país, da sua cidade. Porque, vou dizer uma coisa, a sociedade que nós temos aí é corrupta. Não adianta dizer, eu não sou, mas você conseguir tirar a juventude desse processo, nem que seja só um pouquinho, um tal grãozinho de areia para ajudar no Exatamente. da nação. Quanto a sociedade política corrupta, eu aprendi uma frase triste, uma frase triste, que é: todo mundo é corrupto, a diferença é o valor. Infelizmente é o valor. Uns se vendem por pouco, outros se vendem por muito, mas todos infelizmente acabam se vendendo. E acaba sendo um preço bem baixo em relação àquilo que se perde. Uma outra coisa, vamos ver se realmente as pessoas vão ver a entrevista, você vai divulgar, né? Porque o nosso projeto é justamente isso, levantar questões para tentar ajudar a cidade onde a gente mora. Pô, se a gente não gostar de um lugar onde a gente mora, não interessa, o resto não interessa, né? Eu sei que você foi militar. Eu participei, sim. Isso. Você era comandante, muito bom, muito bom. Obrigado. Assim, então, no caso, uma escola daquelas, uma escola da CFT, sim, é uma escola de vida, né? Sim. Você aprende muito ali, não é verdade? Aprende muito mesmo. Na verdade, eu acho até estranho essa fuga do jovem, por exemplo, do tiro de guerra, do exército. Porque um dos maiores exemplos de patriotismo, infelizmente, ainda que subordinado a pessoas que não valem nada, ainda assim é uma das escolas que é o patriotismo, o civismo, onde você vai aprender valores que não se aprende em qualquer lugar. Você pode aprender até durante a vida. O país nasceu numa batalha, tá sabendo, né? Oi? O país, a nacionalidade brasileira, nasceu numa batalha. Sim, Guararapes, famosa. Vocês têm lá o... Sim, foi a... Batalha do Guararapes. Se eu não estiver enganado, o senhor me corrija. Mas essa batalha, se eu não me engano, foi o maior exemplo, foi o primeiro exemplo de união nacional. Sim, em que negros escravos, isso, brancos que também estavam participando, índios, e índios. O famoso, como é que ele chamava? Era o Felipe Camarão. Henrique D. Felipe Camarão. Isso. E João Fernandes Vieira, que era mulato. Era mulato. Ele era português, por causa da minha terra. Sendo ainda indígena, ele foi ainda cristianizado logo depois, se eu não me engano. Ele era mulato, ou seja, era realmente o nosso povo. Sim. O povo recém-formado, a turma fala, não sei o quê, expulsamos os holandeses, deviam ficar aí. Não interessa, aconteceu assim, e é o que vale, né? E então, o país nasceu, digamos, de sacrifício, de sangue. E é muito bom pensar nisso e pensar a juventude dessa parte. Sem dificuldade, sem vencer a dificuldade, nós não vamos fazer um país nem uma cidade. Exatamente. Não é verdade? Exatamente. Conto com você. Muito obrigado. Para passar essa ideia, e tenho a certeza que você tem condições e ideias também nesse aspecto. Muito obrigado. Foi um prazer falar com você, viu? Prazer, Lotério. Tá bom? Ok, tá certo.